Mais um vídeo começando. Hoje é um caso criminal do canal Casos Criminais. Vai lá se inscrever, tá no primeiro link aqui da descrição. O nome do vídeo é A Entrega Mortal. Então vamos acompanhar para ver do que se trata esse caso. Na manhã de 15 de maio de 2025, um vídeo começou a se espalhar rapidamente pelas redes sociais. Imagens que chocaram toda uma comunidade e colocaram o país inteiro em alerta. Mostravam um homem que parecia apenas mais um entregador. Calmo, discreto, segurando o que parecia ser um presente. Ninguém desconfiaria de suas intenções, mas bastaram alguns segundos para que tudo mudasse. A porta de uma pequena casa se abriu e aquilo que deveria ser um momento comum se transformou em horror. Do outro lado daquela porta estava Maria José Estupinhan, uma jovem de apenas 22 anos, criadora de conteúdo, sonhadora, cheia de planos. Naquele instante, sua vida foi brutalmente interrompida e o crime que a tirou de sua família e amigos se tornou um capítulo sombrio na história da Colômbia. Hoje eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo para entender como algo tão cruel pôde acontecer de forma tão calculada. Quem era o homem por trás daquele disfarce? Quais foram as motivações? E como esse caso expôs um lado ainda mais assustador? Meu nome é Lilian e esse é o canal Casos Criminais. Sejam todos Pô, esse canal é muito bom. Vamos lá se inscrever, vocês vão gostar bastante dos casos que tem lá. Vale muito a pena se inscrever mesmo. O canal é um trabalho bem bacana do canal. Maria José Estupinhan Sanches nasceu por volta de 2003 na cidade de Cúcuta, Colômbia. Uma região com ruas agitadas e gente trabalhadora, mas também marcada por contrastes sociais. Ela cresceu sob o olhar atento de sua mãe e de sua irmã mais velha, que a descreviam como uma menina curiosa, sonhadora e determinada. Apesar das dificuldades de quem nasce em uma cidade de fronteira, Maria José carregava um brilho especial nos olhos, o desejo de vencer. Desde cedo, demonstrava uma curiosidade insaciável. Gostava de aprender, de conversar com todo mundo, de saber histórias. A família contava que ela tinha sempre perguntas na ponta da língua e planos maiores do que o bairro onde morava. Com o passar dos anos, se transformou numa jovem corajosa, cheia de energia, que não tinha medo de tentar. Nas redes sociais, se apresentava como Lamona, publicava vídeos de dicas de beleza, falava sobre autoestima, mostrava seu dia a dia. Em pouco tempo, conquistou um público fiel, gente que se inspirava no jeito alegre e confiante com que ela encarava a câmera. Seus seguidores a viam como alguém genuína, com quem podiam se identificar, mas não era só virtual. Ela trabalhava como modelo em campanhas locais, fotografando para lojas da cidade e participando de desfiles de moda regionais. Também era frequentadora assídua da academia, não apenas por vaidade, mas como um símbolo de disciplina. Queria cuidar de si mesma em todos os sentidos. Essa postura autêntica fez dela uma figura querida. Maria José não escondia seus sonhos. Ela dizia que queria trabalhar na televisão, aparecer para todo o país, contar histórias que tocassem as pessoas. E não era só fala. Para isso, matriculou-se em um curso universitário de comunicação social. Entre aulas, trabalhos e projetos, ela construía com cuidado o caminho que queria trilhar. Além dos estudos, gerenciava seu próprio negócio. Vendia roupas, calçados esportivos e lingerie online. Era uma empreendedora nata, organizava estoque, atendia clientes, fazia entregas, sempre pensando em expandir. A família, por sua vez, mantinha um pequeno restaurante nos arredores da universidade. Maria José almoçava lá quase todo dia. Era ponto de apoio e de encontro com amigos. Mesmo assim, por trás dos sorrisos havia sombras. Ela tinha cicatrizes que poucos conheciam. Na adolescência, viveu um relacionamento conturbado e violento com um ex-namorado. Não se sabia muito dos detalhes e ela evitava comentar abertamente, mas o suficiente foi revelado para entender que aquilo a marcou para sempre. Em 2018, reuniu coragem para denunciá-lo por violência doméstica. Foi um passo difícil, mas necessário. Só que a dor não acabou ali. O processo se arrastou por anos, enquanto Maria José relatava ter sido alvo de chantagens, ofensas e humilhações. Ela contou a pessoas próximas que isso afetava sua saúde emocional, causando crises de ansiedade. Ainda assim, continuava. Viajava, produzia conteúdo, sorria para fotos, compartilhava vídeos em lugares Essa galera que mostra a vida nas redes sociais costuma se mostrar só as partes boas, né? Quando a pessoa tá zoada
ou tá passando por algum momento difícil, a pessoa ela se monta para poder trabalhar, né? Então as pessoas transparecem sempre estar bem quando de fato não tá, né? Nova York e Califórnia. Falava de procedimentos estéticos que havia feito, rinoplastia, aumento de seios, sem esconder nada dos seguidores. Sua mensagem era clara: você pode se transformar, se reinventar, mesmo carregando dores. Em maio de 2025, estava no 7º semestre da faculdade. Trabalhava em seu projeto de graduação sobre programas de rádio comerciais. Ao mesmo tempo, fazia estágio em um canal de televisão, finalmente dando os primeiros passos para realizar o sonho. E planejava uma viagem para Cartagena, cheia de expectativas. Era uma fase boa. Ela falava disso para amigos, empolgada, contando os detalhes. Mas essa história de esperança terminou de forma brutal. Um presente mortal. Na manhã de 15 de maio de 2025, Maria José acordou cedo, como sempre. Foi para a academia cumprir sua rotina de exercícios. Voltou para casa por volta das 8 horas para arrumar a mala da viagem. Tudo parecia normal, até o momento em que o homem bateu à porta. Ele parecia um entregador qualquer. Carregava uma sacola rosa com a palavra Love, escrita em inglês. Dizia que trazia uma caixa de chocolates para ela, um presente. Um gesto inocente, aparentemente. Posteriormente, testemunhas relataram que os dois trocaram algumas palavras rápidas. Em seguida, um disparo ecoou. Maria José caiu na calçada, em frente de casa, na rua onde passava todo dia, sob o olhar atônito de sua mãe, que testemunhou o assassinato. A vizinhança acordou com os gritos. A mãe gritava por socorro. Moradores saíram assustados. Alguns ligaram imediatamente para a polícia. Em poucos minutos, viaturas estavam no local, mas não havia nada a fazer. Maria José já estava sem vida. Nossa, mano. As câmeras de segurança da rua capturaram o momento exato. Mostraram o homem fugindo apressado, usando boné vermelho, jaqueta preta, calças escuras. As imagens rodaram o país. Em poucas horas, o vídeo viralizou nas redes sociais. A Colômbia inteira viu. O laudo confirmou que todos já temiam. A causa da morte foi um disparo a queima-roupa, que atingiu o rosto, na altura da maçã. Uma execução fria, calculada. A cena não era só um crime, era uma mensagem perturbadora. Quem matava daquele jeito? Quem arquitetava uma armadilha tão cruel? Em plena luz do dia, com testemunhas por toda parte, na frente da própria mãe. Logo vieram as comparações com o caso de Valéria Marques, a influenciadora mexicana morta dias antes de forma parecida. Inclusive, já contamos esse caso aqui no canal. Vou deixar o link no comentário fixado. As semelhanças eram gritantes. As duas eram jovens, bonitas, ativas nas redes. As duas foram abordadas por supostos entregadores. As duas assassinadas com tiros. Muitos especularam se o assassinato de Maria José teria copiado o crime de Valéria. Se havia surgido um padrão de ataque. Imitadores, assassinos contratados que usavam disfarces banais para chegar perto das vítimas. A hipótese assustava ainda mais. Já perceberam, ó. Uma movimentação diferente, né? O tiro também faz um barulho muito alto, Enquanto né? isso, a polícia começou a trabalhar. Recolheram imagens de câmeras próximas, entrevistaram testemunhas, identificaram o trajeto de fuga, descobriram que o atirador havia deixado sua moto a mais de um quarteirão de distância para evitar suspeitas, que tinha tudo calculado. Segundo relatos de moradores, na hora da fuga, vizinhos tentaram impedir, jogaram um tijolo. Erraram. Ele escapou antes que alguém conseguisse pegá-lo. A mãe de Maria José, em choque, prestou depoimento. Descreveu cada detalhe do que viu. As palavras dela, segundo investigadores, não deixavam dúvidas. Havia sido uma execução premeditada. A imprensa local cobriu o caso com força. Jornais estamparam imagens do vídeo, debateram a audácia do assassino. Programas de televisão entrevistaram especialistas em criminologia que apontavam o método de disfarce como um truque cada vez mais usado para abordagens fatais. A polícia não descartava nenhuma hipótese, mas havia uma linha preferencial: feminicídio premeditado. Eles sabiam do histórico de Maria José, sabiam que ela tinha denunciado o ex-companheiro por violência doméstica, que havia medidas protetivas solicitadas, que a relação deles tinha terminado com mágoa e ameaças. Mas havia outro detalhe perturbador. No dia anterior ao crime, 14 de maio, Maria José tinha comparecido ao Ministério Público, testemunhou como vítima,
Na audiência, o juiz determinou que o ex-companheiro deveria pagar uma indenização de 30 milhões de pesos colombianos, cerca de 7 mil dólares. Para muitos, esse resultado judicial foi o gatilho. Para a polícia, aquele valor podia não parecer enorme. Porém, para quem já tinha histórico de ameaças, podia ser motivo suficiente para planejar vingança. Era dinheiro, sim, mas também era humilhação, derrota, obrigação judicial. E isso bastava para acender o ódio em quem se sentia no direito de controlar Maria José. Por isso, os investigadores passaram a vasculhar todas as conexões, celulares, mensagens antigas, postagens públicas e privadas. Conversaram com amigos e colegas. Hoje em dia é muito difícil a polícia não descobrir quem que fez o crime. É muito difícil. Assim, tem muitas maneiras, muitas formas de investigação que dá pra encontrar quem que planejou, quem que fez, quem mandou matar, tudo. Entendeu? Então, obviamente que muitas das vezes as leis não funcionam, obviamente, mas encontrar quem que fez, na maioria dos casos eles costumam encontrar. De faculdade queriam traçar um mapa completo das últimas 48 horas de vida dela. Entre as pistas, chamaram a atenção postagens antigas que pareciam carregadas de medo, textos curtos, às vezes quase enigmáticos, mensagens que pareciam desabafos. Para alguns amigos, eram apenas reflexões. Para outros, agora soavam como presságios. Nas redes sociais, seguidores recuperaram comentários dela que falavam em lutar contra fantasmas e seguir mesmo quando o medo apertava. Muitos enxergaram sinais de que ela temia por sua segurança. Outros achavam que era só força de expressão. Mas depois do crime, nada isso mais. Desesperador. Tinha uma sobrinha de uma tia minha, que não é parente meu, assim, que ela tava, uma vez ela veio pra minha cidade foragida do ex-marido, que o ex-marido dela tava procurando ela pra matar ela. Ele tava indo pra vários estados, aonde ela ia, ele chegava um tempo depois, ele conseguia descobrir onde ela tava, ele ia até lá pra tentar matar ela. Então ela tava fugindo e teve uma época que ela veio pra cá, inclusive eu nem sei o que aconteceu, se deu tudo certo, mas o cara tava assim, eu vou matar, e tava indo atrás pra encontrar ela, né? E ela ficou muito tempo fugindo dele, né? Então é triste, cara. Parecia inofensivo. Suspeito misterioso. Enquanto isso, as imagens do assassino continuavam a circular. Jornais, programas de televisão e perfis de notícias no Instagram e no Facebook exibiam o vídeo em loop. A opinião pública ficava revoltada com a naturalidade da execução. Um homem frio, com uma sacola rosa na mão, entregando a morte embrulhada como presente. Peritos analisaram os quadros do vídeo, tentaram ampliar, melhorar a nitidez, checaram bancos de dados criminais para comparar traços. A fuga também foi rastreada. Câmeras de outras ruas registraram um homem correndo, depois montando numa moto. A placa não aparecia, mas o padrão de fuga indicava planejamento. Um investigador chegou a dizer à imprensa que não se tratava de um assaltante comum. Esse cara sabia o que fazia, comentou de forma anônima. Não improvisou nada. Escolheu o dia, o horário, o disfarce. Sabia quem era a vítima. Sabia onde ela morava. No bairro, o medo cresceu. Moradores lembravam que Maria José sempre foi vista como uma jovem simpática e educada. Comentavam sobre o horror de ver a mãe dela na calçada, ajoelhada ao lado do corpo. As pessoas diziam que ninguém imaginava uma coisa dessas acontecendo ali. Mesmo sendo uma cidade com violência urbana, aquilo parecia outra escala. As autoridades reforçaram a vigilância na área. Policiais visitaram casas pedindo imagens de câmeras particulares. Buscavam qualquer ângulo que mostrasse o suspeito antes ou depois. Qualquer detalhe, até mesmo um movimento estranho na véspera do crime. Enquanto isso, a família de Maria José vivia o luto mais cruel. Em casa, as lembranças estavam por toda parte. Livros da faculdade abertos, as malas semi-arrumadas para Cartagena, as roupas separadas para o estágio na TV. Tudo parado no tempo. O cachorro Valentino também parecia sentir. Quem esteve na casa contou que ele ficava inquieto, choramingando nos cantos. Durante o funeral, quando o caixão foi aberto para a despedida, ele se aproximou e deitou ao lado, como se não quisesse deixá-la.
Foi um momento que quebrou até os mais duros. O enterro ocorreu ao lado do pai de Maria José. A mãe, desolada, murmurava palavras de amor e dor enquanto jogava flores. Muitos colegas de universidade estiveram presentes. Professores que a admiravam se abraçavam em silêncio. Alguns carregavam cartazes com fotos dela sorrindo. Pediam justiça, não apenas por ela, mas por todas que poderiam ser as próximas. A universidade também fez sua parte, organizou uma vigília. Estudantes de comunicação social se reuniram para prestar homenagem, acenderam velas, disseram palavras bonitas, mas também de revolta. Pediam que o caso não fosse esquecido, como tantos outros. Foi sugerido que Maria José recebesse um diploma póstumo. Professores disseram que ela merecia ser reconhecida por sua dedicação, mesmo que não estivesse mais ali para segurá-lo nas mãos. Perguntas e respostas. Então... As investigações continuavam mesmo em meio ao luto. Os investigadores começaram a mapear conexões do ex-companheiro, amigos dele, familiares, conhecidos. Queriam saber se alguém o ajudou, se pagou, se planejou junto. Também checaram se havia registros de ameaças recentes, conversas por aplicativos, chamadas de telefone, prints salvos por Maria José ou por amigos. Tudo virou evidência potencial. A estratégia do assassino intrigava os policiais. Enquanto isso, a dor da família só aumentava. A mãe, que presenciou tudo, mal conseguia falar. Em algumas entrevistas, chorava silenciosa, dizendo que ainda não acreditava que aquilo era real. Ela repetia que Maria José estava animada naquela manhã. Falava da viagem, sorria enquanto arrumava as roupas. Nada indicava que aquele seria o último dia. O caso se tornou manchete por dias, mas depois começou a sumir dos jornais. Outras notícias tomaram espaço, e o medo dos familiares era que virasse apenas mais um número, mais um crime não resolvido. Enquanto isso, a investigação oficial continuava. Policiais mapeavam deslocamentos suspeitos na véspera do crime. Queriam descobrir quem avisou ao assassino que ela estava em casa, ou se ele mesmo ficou vigiando, esperando a hora certa. As autoridades garantiam que nenhuma hipótese estava descartada, mas admitiam que faltavam provas sólidas. A arma do crime não foi encontrada, a moto usada na fuga sumiu e o homem do boné vermelho continuava sem nome. Mesmo assim, havia convicção de que ele não era um ladrão qualquer, que foi pago ou instruído para aquela missão, que cumpriu o combinado sem hesitar, sem falar nada além do necessário, sem se demorar um segundo a mais. Ele atirou e já saiu correndo. Maria José ficou como um símbolo de juventude interrompida, de talento desperdiçado, de sonhos roubados em um disparo. De uma violência que não pede licença para invadir casas e destruir famílias. E até hoje permanece a pergunta: quem apertou o gatilho? Quem pagou? Quem planejou e por quê? As respostas continuam no silêncio dos autos, na frieza dos relatórios, nos olhos de uma mãe que ainda espera por justiça, em um cachorro que procura pela dona e em um país inteiro que já viu crimes assim virarem estatística e teme que isso aconteça de novo. Guys, como falei, dificilmente a polícia não consegue encontrar quem fez isso. Tem casos que não consegue mesmo, é normal. Às vezes o crime é como se fosse perfeito, né? Mas eles pesquisaram as conversas, não encontraram conversas nem do marido, nem dela. Não sei se pesquisaram do marido, né? Eles falaram que pesquisaram no celular dela. Mas uma hora eu acho que eles chegam em veredito aí, uma conclusão. Guys, é isso. Esse foi o caso criminal de hoje. Vai lá no canal Casos Criminais, se inscreve lá, curte lá, o trabalho deles é fenomenal. Se inscreve aqui também, deixa sua curtida e até o próximo caso. Um abraço. What the